Sabe aquela síndrome que acometeu o Justin Bieber? Ela pode aparecer no seu plantão e está muito mais próxima do que você imagina. Como é que você conduz um caso de Hansen Hunt lá no pronto-socorro? Você quer saber? Não deixe de conferir esse vídeo. Plantoneiros, bem-vindos a mais um vídeo. O assunto de hoje, paralisia facial periférica, que costuma assustar muitos pacientes e alguns plantonistas. Hoje nós vamos saber diferenciar um do outro. Antes de começar, aqueles dois recados. Primeiro, de sempre checar a rotina do seu serviço e o segundo, de nunca deixar de falar com o especialista se você julgar necessário ou tiver alguma dúvida, certo? Vamos então para o vídeo de paralisia facial periférica. Bom, se eu estou falando de paralisia facial periférica, eu estou falando do nervo facial, né? O sétimo par craniano. Ele é um par do tipo misto. Aqui a intenção não quer falar muito de teoria, mas isso é importante que vocês saibam. Um par craniano do tipo misto, que é responsável pela mímica da face e expressão facial, né? Obviamente estou falando de paralisia facial. Ele também estimula glândulas salivares e lacrimais. Isso é importante para você saber por conta da foto do paciente, né? Dos sintomas, sensibilidade gustativa dos 2/3 anteriores da língua e prejuízo da hemiface homolateral, tá? Quais são as causas de paralisia? Isso causa um pouquinho de confusão. Aí é mais teórico, mas também é legal a gente saber. Se eu estou falando de paralisia de Bell, eu estou falando de um tipo de paralisia facial idiopática, tá? Ela não tem causa aparente, ela não tem predileção por sexo e geralmente após os 40 anos costuma ser mais comum no inverno, tá? Lembra, eu sempre brinco, né, da foto do paciente, aqui está o famoso sinal de Bell, que é quando eu tenho desvio do globo ocular para cima e esse paciente, esse desvio do globo para cima e para fora ao fechar a pálpebra e o paciente costuma ficar com o olho sempre aberto. Você pede para que ele feche o olho, ele não consegue fechar o olho daquele lado da face. A paralisia facial causa uma queda do canto da boca e a ausência do enrugamento do músculo frontal aqui da testa. Isso é fundamental. Esse é um sinal ao exame físico que você vai utilizar para diferenciar de causas centrais. Mas aqui eu queria destacar o sinal de Bell, o sinal clássico, tá? Que é bastante comum você ver nos pacientes. Já a síndrome de Hansen Hunt é a paralisia facial periférica com otite e herpes zoster ocular. Eu deixei a foto aqui para vocês verem como é que é a famosa paralisia de Hansen Hunt que acometeu o Justin Bieber. Nesses casos, o que é fundamental que você faça? Eu deixei aqui uma foto para destacar, tem as lesões herpéticas, tá vendo? Aqui o racho cutâneo, né? E aí a otoscopia e a horoscopia são fundamentais de você fazer para saber se tem lesão, né, vesícula de lesão de herpes, tanto aqui no pavilhão auditivo ou na orelha interna, quanto no palato e na língua. Aí eu faço um diagnóstico de Hansen Hunt. Por que isso é importante? Vai mudar? Vai mudar, porque você tem que encaminhar esse paciente para o otorrinolaringologista, para o nosso colega otorrino, porque ele tem que fazer uma audiometria de controle. Esses pacientes podem apresentar perda auditiva. Além disso, nós vamos ver lá no tratamento da paralisia facial como um todo, que esses pacientes precisam de um acompanhamento psicológico, tá? O que você não pode não saber em paralisias faciais, obviamente, é descartar, né, causas centrais, diferenciar a central da periférica. Eu preciso ver todos os ramos estão acometidos, a tumoração aqui, por exemplo, na parótida, há vesículas ou crostas na orelha ou no palato e na língua, a otoscopia e a horoscopia, portanto, estão alteradas ou normais. A presença do sinal de Hutchinson, lá no vídeo de herpes eu comento com vocês, quando o paciente tem vesículas na ponta do nariz aqui, isso me sugere um herpes oftálmico. Portanto, se há a presença desse sinal, eu preciso pesquisar e fazer a otoscopia e a horoscopia com maior cuidado para saber se não se trata de um Hansen Hunt. E aí, a frase que muita gente
aprende lá na faculdade que o bonito é feio e o feio é bonito. Por quê? Eu destaquei aqui na foto. Em casos de lesões periféricas, o paciente não consegue fazer franzir a testa, o enrugamento da testa não está presente, portanto o paciente fica com a cara bem torta, é o feio, né? O paciente chega feio ao pronto-socorro, a cara toda torta ali, a face toda alterada, mas isso é bonito, entre aspas, porque não é uma causa central, não é um AVC, eu estou pensando em causa periférica. O paciente não consegue sorrir e não consegue franzir a testa, tá? Você pede para que ele feche os olhos, né, para saber se há a presença do sinal de Bell. Já nas centrais, né, o paciente consegue franzir a testa, portanto, apesar dele estar com a cara menos feia, ele está mais bonito, este é um paciente feio, entre aspas. Por quê? Porque é uma causa central, provavelmente central. Então, esse simples sinal já te dá indícios para saber se é uma causa periférica ou central, além da história que você tirou, né? Por exemplo, o paciente chegou no pronto-socorro com desvio de rima e dificuldade em movimentação de membro superior e inferior direito. Esse paciente me chama a atenção. Agora, o paciente chegou com a boca torta, dizendo para você que está lacrimejando muito o olho e que ele teve uma infecção viral, um quadro de IVAS há uma semana atrás. Pronto, esse paciente já me deixa um pouquinho mais tranquilo, não está hipertenso, fiz ali a avaliação dos pares cranianos, avaliei se tem sinais, né, de Hutchinson, se há presença de vesículas e crostas na oto e na horoscopia, para ficar tranquilo e dizer que é só uma paralisia facial periférica do tipo idiopática, paralisia de Bell, ou ainda uma paralisia de Hansen-Hunt, tá? Que também é periférica, mas tem uma maior gravidade. Como eu vou abordar lá no pronto-socorro? Primeiro de tudo, garantir sempre a estabilidade do meu paciente. Outra coisa, avaliar sinais de alarme. Por quê? Porque eu preciso descartar causas centrais, né? Diagnóstico dessa doença, ele é clínico, então a história e o exame físico são fundamentais. Lembre de fazer oto e horoscopia, é obrigatório. Aí nós vamos para a parte que é de tranquilizar o paciente. Por quê? Se o paciente chegou com a face torta, né, a cara torta, qual é o primeiro sinal dele, qual a primeira ideia que ele tem? Geralmente que as pessoas dizem de forma correta, procure o pronto-socorro. Ah, isso é um AVC. Então, vamos tranquilizar o paciente antes de tudo, vamos orientar que aquilo é uma causa periférica e nós vamos orientar a lubrificação ocular, porque o paciente não consegue fechar esse olho, tá? Fechar a pálpebra e utilizar corticoides e antivirais. Eu já vou te explicar como é que faz isso para casa, tá? Teve dúvida ou discutiu com o especialista, tem indicação do exame de imagem. André, não estou seguro de que isso aqui é uma paralisia facial periférica. Pô, claro, vou ser o primeiro a te dizer, peça um exame de imagem para descartar a causa central. Ou ainda, liguei lá para o meu neuro, não estamos seguros, né? Acho melhor pedir o exame de imagem, pede a tomografia de crânio sem contraste. Mas essa foto que eu deixei aqui para vocês e as dicas, né, já são importantes para que você já faça a hipótese diagnóstica de paralisia facial periférica, tá? Vamos prescrever então. Fiz o diagnóstico de PFP, paralisia de Bell ou facial periférica, ou ainda Hansen-Hunt. Vamos utilizar, né? O uso de antivirais é controverso, mas na maioria dos casos a gente passa. Pode ser o aciclovir de 400 mg a cada 4 horas por 10 dias. Você pode ainda trocar pelo Valaciclovir, que tem uma posologia um pouquinho melhor, mas o aciclovir você encontra na rede pública, tá? O Valaciclovir um pouco mais caro. O corticoide a gente utiliza nessa forma aqui de prednisona, de 2 mg por quilo por dia, no máximo de 80 mg por 5 dias, fazendo uma transição após o 6º dia até o 10º para a dose de 1 mg por quilo, ou seja, vou diminuir pela metade a dose da prednisona e vou prescrever o lubrificante ocular. Pode ser o Lacribel, qualquer lubrificante que você queira, 2 gotas sempre que necessário. O paciente tem ressecamento, tá? E eu prescrevo o acetato de retinol. Peço para o paciente ocluir esse olho com gás ao dormir, porque ele não consegue fechar e isso pode ressecar, tá? Isso pode complicar, então eu costumo prescrever.
E como forma complementar nas paralisias faciais, o que a gente tem que fazer? Primeiro, tranquilizar o paciente e encaminhar para apoio psicológico e encaminhar muitas vezes ao neurologista e principalmente ao fisioterapeuta. Isso vai deixar o seu paciente bem mais tranquilo, certo? Finalizando aquele resumo que eu sempre faço para vocês, eu estou falando de uma paralisia de face homolateral. Se eu não tiver dúvida, fiz ali o meu exame físico, afastei o Hansen Hunt, tá? E o exame físico e neurológico é compatível com paralisia facial periférica, você segue essa prescrição que eu acabei de falar. Agora não estou seguro, estou na dúvida, ou ainda, essa paralisia de face não é homolateral, o paciente está conseguindo franzir a testa, hipertenso, tem déficit focal, tem hemiparesia ou hemiplegia, exame de imagem agora. Lembrando que o exame de imagem serve se você tiver dúvida também. Aqui é muito delicado, né? Se você está na dúvida, você não vai deixar uma causa central passar porque você achou que ficou na dúvida se era periférica ou central e deixa passar esse tipo de paciente que é muito grave. Então, na dúvida, exame de imagem. Indicação do neurologista, exame de imagem. Ou, exame físico neurológico alterado, compatível com AVC ou com outras causas centrais, você tomografa o seu paciente e fica tranquilo, beleza? Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Lá no Instagram, @oplantoneiro, tem uma série de vídeos com exames físicos compatíveis de pacientes que eu atendi com paralisia de Bell ou ainda com paralisia facial periférica do tipo Hansen Hunt, só lá no Instagram, beleza? Valeu, moçada, um abraço!